Olá, cheguei. Deixa eu pegar meu fone, um minutinho. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Cleide, meu amor, um beijo. Seja bem-vinda novamente. Janildinha, Andrea, Live, Farmácia Rosmarinos. Sejam todos bem-vindos, Aninha Reis, doutora Marta já chegou. Gente, a nossa live hoje tá muito especial. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo, dá um joinha para mim, só para eu ver se o meu som tá chegando bem aí para vocês. Eu vou chamar a doutora Marta aqui. Eu coloquei uma música pra gente começar e chegando. E essa música da Priscila Alcântara e o Whindersson Nunes, ela é bem providencial para o nosso tema hoje. Oi, minha linda! Oi! Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô sim, e você? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Se você quiser, pessoal, vamos aproveitar para a gente divulgar nossa live. Tem um aviãozinho aí do lado, doutora Marta. Eu sempre faço isso. Diana, um beijo. Cláudia, um beijo. Vamos mandar nesse aviãozinho aí do lado para várias pessoas que a gente conseguir, para chamar o pessoal para a live. Eu faço isso todas as lives. Então, se você puder fazer aí, se você tiver aí do lado de lá também e puder encaminhar essa live, porque o tema é bem bacana e é um tema que a gente consegue alcançar muita gente, ajudar muita gente. Você conseguiu mandar? Eu consegui. Eu também mandei. Mandei para várias pessoas. Agora o pessoal vai chegando. Hélio, Maura, tem uma turma nova aí chegando também. Jane, sejam todos bem-vindos. Em especial a doutora Marta, que carinhosamente aceitou meu convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, E Andresa. eu, o prazer é meu, quero te deixar super à vontade, porque quero me colocar aqui agora como aprendiz. Tenho muito para aprender e eu sei que você tem a graça de ensinar. Então, nós estamos aqui para aprender. Todos estamos, Andresa. Essa é a É nossa verdade. mundo, né? Aprender É bastante, verdade. sair melhor que antes. Seja bem-vinda, se apresenta para nós, né? A doutora Marta, pessoal, é médica, mas eu vou deixar ela se apresentar. Ah, sim, obrigada. Obrigada pelo convite. Quero mandar um beijo grande para a Diana aí de BH, que nos apresentou, né? Que tornou Sim, possível esse encontro. verdade. A Diana é uma querida e a gente está aqui a convite também dela, né? Aham. Então, bom, eu sou mineira, sou de Poços de Caldas e Olha. vim para Campinas fazer medicina na Unicamp e Aham. fiz medicina preventiva, fiz pós-graduação em homeopatia, fui me especializando para fazer uma clínica geral com uma abordagem naturalista Ah, e que um legal. olhar mais integrativo, né? Um olhar Aham. mais, enfim, não só a parte material da pessoa. Então, é isso Uhum. que eu faço. Eu faço a clínica geral com uma abordagem naturalista e preventiva. Que bom. Eu fiz a minha pós em fitoterapia também, porque eu Uhum. amo e eu acho que a gente pode ir muito além, né, daquilo que os nossos olhos podem ver, né? Por isso essas especializações, homeopatia, fitoterapia, é muito legal. E aí, como você tem essa pegada aí da abordagem mais naturalista, né, de uma medicina mais integrativa, veio o nosso tema de emoções tóxicas. Hoje tá todo mundo, eu acho que independente do Covid, tem muita gente que sofre de emoções tóxicas. Talvez o vírus dê uma potencializada nisso, Isso. por ser uma coisa nova e assustadora e que a gente não tem o controle, e muitas Uhum. vezes o ser humano ele gosta de ter o controle, né, sobre tudo ao seu redor.
É, mas, independente do vírus, acho até que o vírus veio para nos ensinar muitas coisas, sabe? Mas Sim. independente do vírus, as emoções tóxicas estão aí, as pessoas estão ficando cada vez mais tóxicas. E aí eu queria te perguntar, o que que são emoções tóxicas? Bom, emoções tóxicas, o próprio nome diz, né, Andresa? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho, que é Aham. dar pano para manga, isso, como a gente diz em Minas, né? Nossa. Uhum. E tóxico é tudo aquilo que, bom, não contribui para que nós funcionemos bem, né? Não contribui para a nossa Uhum. fisiologia, não contribui para o nosso bem-estar psíquico, para a nossa saúde mental. As emoções tóxicas, elas patrocinam uma série de doenças, de pequenas sensações de mal-estar que a gente Uhum. sente às vezes e não sabe direito o que é, e muitas vezes vai procurar um profissional de saúde e não tem uma doença, não tem um diagnóstico, né? Aquela, sabe, Uhum. aquela sensação e às vezes é físico mesmo, né? As Uhum. emoções tóxicas, quais são as clássicas emoções tóxicas? Medo, Uhum. raiva, angústia, ansiedade, Ansiedade. sentimento de minusvalia, a, a mania de se comparar com os outros, achar que a grama do Aham. vizinho é sempre mais verde que a sua, Nossa, meu Deus. ah, tristeza, depressão, né? Depressão. Então, são Uhum. coisas que até a medicina tradicional chinesa ela estuda bem que cada elemento, cada emoção ataca um órgão, né? Então, por exemplo, Uhum. a tristeza e o medo podem afetar a energia do rim, segundo o pensamento chinês. Uhum. A raiva pode afetar o fígado, a mágoa Uhum. pode afetar o coração. Então, as Uhum. emoções tóxicas realmente elas são como sabe, ervas daninhas e que quando elas Uhum. crescem, elas podem ficar do tamanho de um baobá, né? Para citar aí o livro do Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry, que Aham. a gente precisa arrancar enquanto é pequeno. Porque tem gente que, quando a gente vai fazer o caminho pregresso da doença, a gente vê nitidamente aquela quebra do equilíbrio por uma mágoa, por uma tristeza, por uma Uhum. perda que não foi bem elaborada. E o Uhum. interessante, Andresa, é que assim, muitas vezes nós, os humanos, né, a gente coloca na conta de algum evento. Ah, eu Uhum. sou triste porque, sei lá, meu pai não foi bacana, minha mãe não foi presente. Ah, eu É. tenho raiva porque o marido deixou. Mas, na Uhum. verdade, não é tanto o que acontece que é importante, mas sim como nós elaboramos aquilo que acontece. Que passa É pela história da verdade. resiliência ou não. Aham. Então, tem gente que passa por, né? O pessoal que sobreviveu ao Holocausto, por exemplo, né? E que Uhum. muitas vezes são dóceis, são sorridentes, e mesmo que tenham alguma tristeza, tocaram a vida. Uhum. E outras pessoas, por estímulos externos muito menores, por eventos muito menores, dão uma Uhum. carga a isso. Então, o convite aqui para quem nos está ouvindo, que eu tenho certeza que a sua intenção é sempre oferecer coisas boas para as pessoas que te Sim, ouvem, e que te seguem, né? contribuir nesse momento aí que tão difícil, que é um momento tão incerto, né? É contribuir mesmo, para que a E, gente evolua, para que a gente se torne melhor, sabe, nesse tempo, para que a gente olhe para dentro e se torne um ser humano melhor, com as nossas reações melhores. sim, o Sartre já dizia, né? O importante não é o que fizeram com a gente, mas o que a gente faz do que fizeram com a gente. E aí Uhum, essa história de ver se o quanto de peso você quer dar para aquele sentimento. Quanto você quer alimentar aquela mágoa, quanto se uhum, quer, enfim, insuflar aquela raiva, porque isso pode ser alimentado ou não. uhum. Nós temos sempre os dois lados, né? Aquela história do anjinho tem uns desenhos animados, né? Que aparecia o anjinho no ombro e o diabinho no outro ombro. No outro, aham, O que que você quer alimentar? As emoções tóxicas, elas liberam elementos tóxicos efetivamente no nosso corpo. uhum, Energeticamente falando, vibracionalmente falando, elas são tóxicas uhum, por si, sentir aquilo, e existe mesmo um viés fisiológico para que ele danifique, para que a emoção danifique o nosso corpo. Hoje a uhum, gente sabe, muito interessante, Andresa,
A gente achava que o sistema neurológico, toda a comunicação, neurotransmissores, neuropeptídeos, eles ficavam Uhum, restritos ao sistema nervoso central. Hoje a uhum, gente sabe que não. As moléculas de emoção, elas, né, que são os neuropeptídeos, quando você tem uma emoção, você libera uma molécula, as moléculas, os neurotransmissores, e eles vão caminhando pelo corpo. uhum, E um dos alvos que essas moléculas têm são os mastócitos, células de defesa, linfócitos, mastócitos, neutrófilos, uhum, mas sobretudo os mastócitos. Então, a uhum. gente efetivamente comunica para o nosso sistema imunológico que tipo de emoção nós estamos tendo. Isso bioquimicamente. Uhum, E aí, você imagina que o corpo ele está pegando informações do exterior para transformar isso numa linguagem biológica. Como é que eu uhum, reajo se eu estou na guerra? Como é que eu reajo se eu estou num campo de batalha? Será que eu vou uhum, ter uma digestão boa se eu preciso lutar? Será que eu vou fazer um ciclo menstrual regular se eu preciso brigar, lutar ou fugir, se eu preciso sobreviver? Eu vou uhum. ter o intestino que funciona direitinho se eu estou com medo? Então, essas emoções tóxicas, elas efetivamente, elas não só nos Afeta. intoxicam do ponto de vista psíquico, mas do Uhum, ponto de vista físico também. E são a origem de uhum. muitas doenças que a gente chama de psicossomáticas, né? Mas aí o que não é psicossomática, né, Andresa? O que não é, se torna, essas emoções tóxicas se tornam um cativeiro, né? A pessoa fica Sim, aprisionada e ela fica refém disso. Porque quem é que nunca passou uma dor? Quem foi. é que nunca passou por um trauma? Que nunca passou por um sentimento de rejeição? Todos Perfeito. nós, né? O problema é que a senhora falou muito bem falado aí, é o que a gente faz com isso, porque se a gente não sabe elaborar, a gente fica aprisionado nesse local de dor aí e dificilmente, se a gente não souber elaborar, né? Claro que o objetivo da nossa live é falar sobre como encontrar o equilíbrio, mas dificilmente, se a gente não der conta de elaborar, dificilmente a gente consegue sair desse lugar, né, de dor. Sim, e tem ainda um agravante, Andresa, que é o cérebro, ele se vicia numa certa bioquímica que aquela emoção traz. Olha que louco, é que Olha nem quem só. fuma. Quem fuma tem adicção à nicotina, toda aquela alcatrão, né? Aham. Se o seu cérebro, o cérebro de uma pessoa, está sempre irritado, sempre tem uma confusão, aquilo embebe o cérebro dessa pessoa de uma série de neurotransmissores. Se ela Uhum. passa anos da vida dela fazendo isso, desde criança, às vezes essa raiva que a pessoa sente não é nem dela. Ela aprendeu com a raiva da mãe, com a raiva da avó, com a raiva do, sei lá, eu acho que da família, com quem ela conviveu. E aí o Uhum. cérebro foi ficando adicto àquele neurotransmissor. Olha que louco. Então a pessoa, Nossa. ela não consegue viver em paz. Quando ela está em paz, ela arruma uma confusão com quem quer que seja, para que o cérebro possa fazer aquele neurotransmissor ao qual ela é adicta. Isso a ciência, a neurologia moderna estuda muito. Então tem que Uhum. ter, lutar contra uma doença, uma emoção tóxica, que é o nosso tema aqui, Uhum. é, é um trabalho diário e é um Uhum. esforço que não deve ser desprezado, porque não é desprezível, é um esforço hercúleo mesmo, sabe? De segurar Uhum. os cavalos. Eu sempre falo, sabe quem assistiu Ben-Hur? Aquela Uhum. coisa do cavalo na biga. É aquilo. Aham. É um trabalho, não adianta a gente querer uma. Óbvio, existem coisas que vão nos ajudar, né? Que nós vamos Uhum. falar aqui mais para frente. Uhum. Mas a gente nunca pode depositar na mão do outro a responsabilidade pela nossa vida, pelo nosso bem-estar. Eu acho que esse é um caminho que não funciona, porque só leva à Uhum. frustração. Então, eu vou lá na Andresa, vou consultar com você e vou falar: Andresa, me resolve minha vida, me dá aí um sei lá o que vai me resolver. Ok, você pode dar uma Aham. alimentação, né, passar uma série de coisas que vai ajudar a tornar Uhum. o trabalho mais fácil. Mas Uhum. esse trabalho de burilação, de burilamento pessoal, ele é nosso.
né? É nosso, de A gente parar de se auto-sabotar. Ó, tá fazendo todo sentido, tudo que você tá falando. Espero que esteja fazendo sentido pro pessoal que tá aí do outro lado também, né? É, e tem como, por exemplo, se uma pessoa ela tá refém desse sentimento, dessa emoção tóxica, tem como ela sair disso, igual eu falei, né? Que eu tenho a impressão que isso é um cativeiro que aprisiona as pessoas. E as pessoas estão cada vez mais doentes na alma, né? Doentes emocionalmente. Elas ficam refém, ficam presas, às vezes por repetir comportamentos familiares, né? O Bert Helling fala muito isso nas constelações familiares, da repetição de padrões familiares, isso é fato. E a gente consegue sair disso, a gente consegue. Eu vou te fazer uma pergunta na ordem contrária da nossa pauta, porque a gente vai falar da alimentação também. Mas a gente consegue evitar essas emoções tóxicas ou consegue sair, quebrar esse padrão? consegue, com certeza. Uma das coisas que a gente tem muito, acho que tem dois grandes instrumentos internos que nós temos para isso. Um é o Uhum, livre-arbítrio. Um uhum, é a decisão de dizer, eu não vou viver com emoções tóxicas, porque todos nós temos. É ilusão de achar que o Dalai Lama não tem vontade de socar alguém, entendeu? Não tem uma oh, raiva de vez em quando. Porque se nós estamos nesse aham, mundo aqui, é porque a gente cabe nele, energética, até aham, do ponto de vista vibracional. E se nós sim, cabemos vibracionalmente num mundo desse, é porque nossa vibração também é doente. Então, o uhum, livre-arbítrio é você escolher, você com lucidez dizer assim, eu não vou me deixar levar, eu não vou me deixar arrastar pelo roldão dessa emoção. uhum, Então, o livre-arbítrio. O uhum, segundo é o autoconhecimento, né? É a inteligência, é o uhum, estudo, é buscar terapias, é buscar uhum, ajuda, ler, uhum, assistir lives que nem essa, né? aham, Por quê? Porque o nosso racional é o que nos define como humanos, é o que nos diferencia uhum. dos outros animais. Nós também somos animais, mas o polegar opositor e o telecéfalo desenvolvido é o que nos Diferencia. diferencia. Então, nós precisamos usar isso. Por mais que Uhum, ainda seja uma estrutura imperfeita, dentro da filogenia, ela é muito jovem, essa estrutura, mas dá aham, para eu parar e pensar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se todo mundo acha, se eu tenho 10 amigos, um grupo de 10 amigos, e os 10 estão uhum, falando para mim assim, Marta, você é muito, sei lá, você é muito brava, você é muito. Até usar uma coisa que eu já. Você é muito brava. Então, aham. assim, se um fala, o outro fala, o outro fala, gente, não é Eu tenho que me possível que os 10 observar, estão certa, não é? Então, claro. você escuta uma coisa do vizinho, aí sua mãe vai lá falar o mesmo, aí seu marido vai lá e fala. Pai, Uhum, gente, não, por mais que você não tenha a intenção, uhum, eventualmente é o tom de voz, uhum, eventualmente é um pragmatismo mais exacerbado uhum, que te faz. Então, a inteligência, o uhum, autoestudo sincero, sabe? uhum. Porque é doído a gente gosta de ser perfeito, né, É Andresa? verdade. A gente gosta de ser a bolacha É. mais crocante do pacote. Então, quando a gente começa a fazer Uhum. terapia, começa a O olhar, ego gosta disso, né? menina falou tudo. O É ego, muito ele egóico. Ele é uma pedra no nosso caminho. É demais. Ele gosta de ser o centro das atenções, né? Ele se dói facilmente. Exatamente. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar acordado para isso. Que Aham. tipo de coisa está patrocinando esse sentimento na gente? É a minha sensação de menos-valia? Por que eu fico com raiva, né? Tanta gente tem raiva do outro porque o outro é mais brilhante, porque o outro é mais inteligente. Olha Uhum. para aquilo. Então, todo mundo é melhor que alguém em alguma instância e é pior que alguém em outra. Tá todo mundo no mesmo caminho, gente, Aham. né? Todo mundo tem algumas aptidões mais desenvolvidas, outras menos, né? Exatamente. E isso é que é Tem o bonito. gente que tem muitas aptidões, inclusive bem desenvolvidas. Mas aí também outras Aham. entender, né? E não Assim, tem nada de errado com isso. O problema é o nosso ego, né? sim. Então, eu acho que esse auto-olhar
generoso. Eu acho que ele tem que ser generoso, porque senão a gente fica com Aham. chicotinho, né? Nossa, verdade. Mas verdadeiro, sabe? Olha, eu não queria ser assim, mas eu sou. Eu preciso Uhum, melhorar isso. Como é que eu vou fazer? Será que eu dou conta de fazer sozinho? Será que eu não uhum, preciso buscar ajuda? Essa verdade da gente para com a gente mesma, ela é fundamental. Esses uhum, autoconhecer-se, né? O conheça-te a ti mesmo, né? Que o Sócrates já uhum, falava tanto. E as uhum, perguntas. Eu acho que perguntar é legal, né? Será que tô uhum. escutar o outro, escutar os sinais da vida, Andresa. A vida ela é muito pedagógica, ela é didática. Às vezes só falta ela Nossa. fazer um desenho na nossa Só frente. falta desenhar. Não é? A gente é que é pato se não fica pra mais demora, né? Repete E a lição. tem pessoas que têm uma característica de ser muito teimosa, né? Às vezes o desenho está lá na frente e a pessoa ainda não quer enxergar, porque o ego é tão grita tanto que ela não aceita o desenho, ela quer mexer no desenho Para encaixar, que, né? Na que foi vontade. proposto para ela, daquele jeito ali, eu quero desenhar em cima. É verdade. Mas aí o que que a vida faz? Repete a lição, Nossa, né? meu Deus. Então, tem muitas vezes, é interessante quem está nos ouvindo, eu convido a essa reflexão. Quantas vezes a gente vai repetindo situações, você fala, gente, não acredito que eu caí, que eu estou nessa de novo. A gente vai repetindo situações, repetindo padrões como se fosse um selo. Por quê? Porque você não conseguiu transpor aqui, Entender. entender a mensagem, né? Uhum, E aí, a hora que você entende, vira a chave, acabou aquela história. E nisso valem as coisas boas, valem as coisas ruins. O universo ele não, ele é tão generoso que ele não só bate na gente, ele acalenta também, né? com Então ele certeza. mostra caminhos do bons, às Uhum, vezes até você vai faz uma coisinha que não tá tão legal, mas aí te dá outra uhum. chance, porque a gente ainda é muito ignorante, né, Andresa? Eu acho que a É gente é muito. muito ainda no jardim da infância da espiritualidade, sabe? Eu acredito. Nossa, muito. Por isso é que eu acho assim, é extremamente importante a gente ter uma profissional da saúde médica para a gente falar sobre esse equilíbrio vibracional e energético, sabe? Maravilhoso, né, Maura? Nossa, tá fazendo todo sentido para mim. A Maura é uma amiga querida, Ah, oi, doutora Mara, que Mar. bacana que você está aqui. Legal. É, a alimentação, eu já posso pular para essa parte, ou você quer Pode, eu acho muito complementar? legal. A alimentação, ela pode influenciar nas emoções também, né? Definitivamente, né? Em Uhum, vários sentidos, né, Andresa? Primeiro, aham, a máxima do Hipócrates, que é mens sana in corpore sano. É difícil exatamente. você ter uma mente saudável se o seu corpo está adulterado, está doente, está, Uhum, enfim, destrambelhado. é, Comer bem, eu uso bastante esse exemplo de, por exemplo, quando a gente vai numa festa, na feijoada, né, e come demais, uhum, toma caipirinha, depois no dia seguinte você tá meio de ressaca, meio esquisito, é um negócio que você não rende, não pensa, não raciocina, não tem uhum, disposição. É o que é uhum, isso. É sentir que uhum, colocar porcaria para dentro do seu corpo vai te roubar energia, vai uhum, fazer com que seu corpo gaste a energia limpando e não te dando uhum, para você viver, sim. né? E aí Então, você, quanto mais você coloca alimentos tóxicos, mais você aflora ou potencializa a sua emoção tóxica. Seria isso, né? perfeitamente. É uma coisa de ressonância, né? Se Uhum, você tem uma alimentação ruim, tóxica, o seu corpo vira uma aham. antena tóxica. E aí vai Nossa, regular com o perfeito. quê? Com coisas Aham, tóxicas. aham, Então, fazer depuração, tanto que em todas as tradições religiosas e filosóficas, uhum. jejuar é uma forma de se elevar Se espiritualmente, elevar. contatos, né? Então, isso é uma Uhum, coisa muito interessante, a uhum, alimentação. E tem outras muito. características também. Por exemplo, se você Aham, pega a alimentação do ponto de vista da ayurvédica, da medicina ayurvédica, você tem uhum, lá os vata, pita, kapha, que são as tipologias de organismos. uhum, E cada organismo vai ser melhor alimentado de um tipo de alimentação, outro organismo, uhum, se aquele alimentação não cai bem, pode te fazer mal bioquimicamente. A uhum, alimentação segundo o tipo sanguíneo, a alimentação segundo a medicina chinesa. A medicina chinesa, né, ela prescreve bastante raízes.
para te dar aquela energia da Maravilhoso. raiz. Coisa crua, Aham. os crudivoristas. É muito Uhum. bacana comer comida crua, porque você Uhum. absorve a energia vital da planta. Comer só comida Vital. processada, comer só comida cozida, aquela Uhum. vitalidade da planta, comer broto. Olha que legal, né? Então, tudo aquilo, aquela vitalidade que está na comida, ela vai passar para você, porque ela vai passar a Claro. constituir o corpo da gente, né? Então, a alimentação E, é fundamental. e esses insights, isso é um processo também, né, doutora Marta? Porque, igual você falou, o alimento, ele contém energia, tanto é que a caloria presente no alimento, o que ela é? Nada mais é do que o valor energético daquele alimento ali que você está se nutrindo. Sim. Então, eu penso também que até o Recanto da Terapia colocou aqui que essa questão das emoções tóxicas entra no processo de emagrecimento, porque enquanto não vira a chavinha da nossa relação de dependência com a comida, a pessoa não muda. E é verdade. Por exemplo, o jejum. Como que o jejum tem o poder de nos conectar, né, com a nossa espiritualidade, com Deus? E como que quem pratica o jejum, por exemplo, o jejum intermitente, mesmo que não seja um jejum com propósito espiritual, a pessoa que pratica o jejum intermitente, ela consegue, além dela se sentir muito melhor fisicamente, ela consegue ter uma elevação espiritual, ela consegue se conectar com Deus com mais facilidade. Eu entendo assim, porque quando eu faço o jejum, ainda que seja o intermitente, porque tem o jejum com propósito espiritual e tem o jejum que eu vou me abster do alimento para que o meu corpo use a energia que está armazenada em forma de gordura, né? Sim. Mesmo quando eu faço esse jejum, eu me sinto mais conectada com Deus. E como você falou aí da questão energética, por exemplo, a energia do alimento, né? Do alimento cru. Como que a gente recebe isso e como que esse alimento nutre as nossas células e a gente recebe uma carga energética melhor? Isso é fato. E aí, quando eu falo que é uma evolução, por exemplo, a pessoa que deixa de comer carne. Tem muita gente que defende que quando você come carne, você está comendo uma energia de morte, né? Mas isso é um processo que a pessoa tem que chegar a essa elaboração, né? Ou a essa iluminação, ou a esse entendimento. Mas que Uhum. a alimentação, ela pode sim influenciar nas emoções. Por exemplo, uma criança com TDAH, na nossa área de nutrição, que eu sou nutricionista funcional, o trigo e o açúcar agitam muito mais a mente dessa criança do que qualquer outro alimento. Então, o ideal é que uma pessoa hiperativa não consumisse esse alimento, porque quanto mais ela consome, mais excitabilidade cerebral ela tem, mais hiperativa ela fica, não é isso? Exatamente, exatamente. Tirar o açúcar de criança tem fora a inflamação, né? A Uhum, neuroinflamação de uhum, açúcar, de trigo, leite, para autistas também, né? Já aham, bem tá assim essa uhum, história da alimentação. E é muito uhum, interessante essa coisa que você falou de engordar, né? Por uhum, exemplo, quando as pessoas estão falando um pouco do viés bioquímico, né, que liga a emoção ao corpo. Quando a pessoa uhum, está muito agitada, muito estressada, ou ela tem uma visão de que o mundo é uma guerra, o corpo inteiro se prepara para lutar ou fugir. E aí o que uhum, ele libera? Adrenalina e cortisol. E o uhum, cortisol muito alto, e principalmente cronicamente alto, ele incha, retém líquido, uhum, engorda. Por uhum, quê? Porque ele quer segurar a energia para poder lutar uhum, ou fugir. Então, um dos grandes hiperglicemiantes é excesso de uhum, cortisol. Tanto que o pessoal fala, é diabético nervoso. Diabético nervoso é de tanto cortisol. E o cortisol é o uhum, quê? É um estímulo direto da suprarrenal do estresse. E isso vem da maneira com que a gente vê o mundo. uhum, Muitas vezes as pessoas não estão na guerra e se sentem na uhum, guerra. uhum. E muitas vezes as pessoas estão na guerra, né? Essa é aquela A Vida é Bela, Nossa, lembra aquele filme A Vida é Bela? é E é muito maravilhoso. maravilhoso. Quem não assistiu,
Fica aí a dica, Assistam. assista, que é muito Uhum, legal. O cara estava no meio uhum. lá do campo de concentração nazista, junto com o filho. E E ele ele contava a conseguiu. história para o molequinho que aquilo era uma brincadeira. Ele inventava mil Aham. histórias. A criança nunca percebeu Que que ele estava no... estava na guerra. Então, olha que legal. Eu Aham, acho que isso é uma... A gente pode fazer uma reflexão para a nossa vida fantástica, porque às vezes por pequenos problemas a gente faz um cavalo de batalha. aham, E aí o cortisol, a gente não foi feito para viver em estresse crônico. A gente foi feito para uhum, fazer um estresse agudo. Vamos supor que a gente morasse nas cavernas. Aí a gente ia uhum, ter que sair para pegar a nossa própria comida, né, Andresa? Lá uhum, tava toda a comida, tava andando lá na selva, tipo, sei lá. aham, Aí eu vou lá, eu sou um leão, eu faço adrenalina, cortisol, pego o leão, pego a zebra e aí vou comer, arrasto para dentro do lugarzinho lá que eu moro, baixa adrenalina, cortisol. Estresse aham, agudo, volta pro normal. O problema é que nós estamos aham. caçando a zebra todo dia. Estamos lutando todo dia, estamos na guerra Todos todo os. dia. Preciso sair da Uhum. guerra. E isso é uma coisa que eu acho que esse período de reclusão que a gente está vivendo Reclusão. é maravilhoso para a gente poder parar, porque a humanidade é Uhum, tão desembestada e a gente não vai no roldão, a natureza, né, mostrou quem manda. uhum, Eu acho ótimo. uhum, Pá, fica todo uhum. mundo em casa, É. quieto todo mundo. Uhum. Vamos pro cantinho do pensamento. A natureza mesmo falou isso pra gente, é um cantinho do pensamento. É, E a exatamente. Vamos cabeça, refletir, né? é. E isso eu acho que, é claro que também gera uma ansiedade, ficar recluso, tudo, mas se a Uhum, gente parar para pensar que isso vai passar, e que uhum. talvez nunca mais se tenha um tempo sabático como esse, Verdade. as pessoas Vai vão começar a passar. aproveitar, né? Aproveitar É. mais do que ficar aí praguejando contra a reclusão. Vai passar, mas não antes de nos ensinar aquilo que a gente precisa aprender, né? Porque não É, veio só para mim, não veio só para você, veio para o mundo inteiro, né? Não e veio só para o Brasil, para Belo Horizonte, para Campinas, né? É uma pandemia mundial. Então, alguma coisa a gente precisa aprender, fazer o caminho de volta, né? Ainda que seja de volta para dentro. Tem uma pergunta aqui que a senhora pode até me ajudar a responder, que quem come vegetais também não está comendo um organismo que era vivo e morreu. Na verdade, eu entendo, assim, a minha interpretação é que a ideia é aproveitar o máximo da energia vital desses alimentos, inclusive das vitaminas e minerais, porque quando ele é ultraprocessado, existem várias vitaminas que se perdem com o tempo de exposição, com a luz. Então, a ideia é o menor dessa linha, porque nós falamos de outras linhas aqui, de outras estratégias alimentares. A ideia é aproveitar o quanto mais in natura possível esses nutrientes para o nosso corpo assimilar e nutrir as nossas células. Quanto mais a gente processar, mais nutrientes a gente perde. Eu entendo isso, né? O que a senhora perfeito. pensa? Eu acho isso também. Do ponto de Aham, vista nutricional, tem isso que você sim. falou, e do ponto de Uhum, vista energético também. Tem uma coisa que é uhum. vibracional. Uma coisa Isso, vamos entrar nessa parte que eu estava doidinha para chegar nela. Quando uma pessoa está viva, né, ela tem esse sopro de vida. O Hahnemann, Samuel Hahnemann, que sistematizou a homeopatia, Aham, ele descreve a energia vital. Ele diz, não é o espírito, é uma aham, força que anima a vida. E se a gente vê alguém morrer na frente da gente, que é uma experiência que eu, como médica, já tive a oportunidade na faculdade de medicina, porque é uma coisa uhum, que às vezes tem gente que passa pela vida e não tem essa oportunidade de ver uma pessoa uhum, falecer na sua frente, assim. Então tá tudo aham, lá, ela tem uma cor, ela tem uma vitalidade, ela tá viva, por mais que ela uhum, esteja doente. Aí, de aham. repente, alguma coisa sai dali. E eu Foi fiquei embora o estabelecida fôlego de com vida. isso. Você olha Aham, aquele corpo, que depois ele começa a ter uma aparência meio borrachoide, meio esquisita. E aí você fala, gente, o que foi embora? Porque tá tudo aqui, os glóbulos, a linfa, o coração, o músculo, uhum, a matéria tá aqui. O que é uhum, que foi embora? Esse sopro vital, ele tem uhum, nas coisas vivas e cruas.
que no caso Uhum. são as alfaces, os rabanetes, as frutas, coisa que Aham. você, né, vai lá, colhe fresco. Aham. A partir do momento que processou e bababá, 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 foi embora também, além dos nutrientes, claro, vitamina C, Uhum. por exemplo, dos É, se idosos, perde né? Pode ficar no facilmente. ar, Aham. Aham. mas também essa vibração, esse inefável que Uhum. você também sorve quando você come uma comida boa, rica Uhum. em energia. E essa energia vem desde o solo, da água, Uhum. do ar. Por exemplo, eles andam Uhum. colocando música nas plantações, né? Uhum. Vai lá, tem uma horta, coloca música. Uhum. Aí coloca Beethoven para as vacas que estão na ordenha escutarem. E isso, a ciência já está vendo que tem uma ação positiva Com no certeza. nutriente, no final daquele alimento, mais saboroso, né? Mais vital. Então tem essa energia, tem a Uhum. energia de quem colhe, e tem a energia de quem faz. Já que nós estamos citando aqui, tem um filme que chama Como Água para Chocolate. Eu não sei se vocês já viram esse filme. É a história de uma Não. cozinheira que ela passa Aham. todas as emoções dela para a comida. E ela está apaixonada por um cara, então ela faz lá uma codorna com Aham. folhas, com pétalas de rosas vermelhas. Aí até o padre que come fica todo apaixonado. Então, a mão, quem manipula, quem está ali, essa energia é muito importante. É, com Até a certeza. sua mão, enquanto nutricionista, quando você, né, a sua energia, quando você coloca uma dieta para um cliente seu, isso é Uhum. importante também. Eu sempre Uhum. falo para os meus alunos, o primeiro remédio que a pessoa toma quando chega no consultório é você. É. Porque a E sua aí, energia, ela é ou curativa ou também, né? nossa, isso é maravilhoso, doutora Marta, porque a gente entende assim que nós somos sistêmicos, né? Tá tudo interligado. Não tem como a gente separar. Perfeitamente, perfeitamente. E isso é uma coisa tão bonita, né? Porque se a gente for pensar o ar, por exemplo, que nós estamos Aham, respirando. Eu estou aqui em Campinas, você está em Belo Horizonte, mas o ar aham, já perpassou por tudo isso, inclusive aham. pelas plantas, pelas árvores que reciclaram, né? Pegaram o gás carbônico, jogaram oxigênio, que a gente Uhum, respira, devolve o gás carbônico. Então, essa coisa de ser sistêmica, da gente ser ela uhum, é real. A gente precisa enfiar isso na nossa cabeça, que a gente criou uma uhum, ilusão de individualidade que é problemática. Eu acho que se existe mesmo alguma ação demoníaca, assim, né, viajando na maionese, é a aham, história de fazer a gente acreditar que a gente, por ter esse invólucro que nos individualiza, que nós somos separados. Ser individual não significa ser separado. Nós somos, é como se o mundo fosse um sangue, nós fôssemos o coágulo, aham. né? É a Entendo. mesma coisa condensada. Nós somos um mar de átomos, prótons, nêutrons, elétrons, Uhum, neutrinos, quarks. E só que estamos agrupados de uma maneira tal que faz com que eu pareça a Marta, você pareça a Andresa, essa que pareça a cadeira, né? Essa que pareça o uhum, celular. uhum, Esse agrupamento temporário que é uma grande ilusão, né? Que a tradição uhum, hinduísta chama de Maya, a ilusão do uhum, mundo da matéria. A matéria é uma grande ilusão, a física quântica prova isso. A matéria, ela, enfim, ela é uma coisa vibracional, ela nos dá a impressão de solidez. uhum, Mas quando você, por exemplo, tem o CERN aí, que é o acelerador de partícula lá da Suíça, aqui em Campinas tem, né, dentro da luz síncroton, um acelerador de partícula. uhum, Quando você pega uma partícula, acelera ela, você vê ela virar luz. E o que é isso? Prótons, nêutrons, elétrons, mesma coisa que a gente tem. Então, se eu posso uhum, fazer isso com micro, e se eu sou um amontoado desse micro, por que eu não posso também? Por que eu não concebo que eu também sou uma luz? Claro que sou. uhum, Eu só tô. É como se a onda tivesse estacionária e eu tenho a impressão de solidez. Mas isso uhum, é. E o que eu acho mais interessante, Andresa, como é que pode o povo, né? Então a gente, por exemplo, os hinduístas que já lá, 5.000 anos antes de Cristo, uhum, falavam de Maia, que Maia é o do mundo das ilusões, que é o uhum, mundo material.
Eles diziam que isso não existe, não tinha nem ideia da física quântica, né? A física Uhum. está Nem começando, ideia. está engatinhando, porque tem muita coisa que a Aham, ciência não explica, não sabe o que é, aham, né? E a uhum. gente, quando fala de ciência, de energia, a gente tem que falar com cuidado, com respeito, Com mas também com a mente respeito. aberta. Uhum, Porque a gente não sabe, a ciência tradicional também não sabe. Né? uhum, Os físicos, você escuta o Marcelo Gleiser falar, por exemplo, ele também não sabe. O uhum. Einstein, que é um gênio, tinha um monte de coisa que o Einstein não sabia. Também não sabia. E só Ele descobriu que descobriu porque era um pesquisador. e ralou muito, né? E outra, É, mente muito aberta, porque você imagina aham, que ele, por ter sido pioneiro, ele falou coisas que eram assustadoras para a ciência, né? E aí uhum, ele comprovou matematicamente, esse que foi o grande mérito dele, mas ele uhum, teve humildade para acreditar no que ele intuiu. Porque ele mesmo uhum. falava, a imaginação é mais valiosa do que a inteligência, porque se você É, consegue conceber uma coisa que é fora da caixinha, como é que você vai aham, atrás disso para depois explicar matematicamente, uhum. fisicamente? E aí, aí entra também a neuroplasticidade cerebral, né? Porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que que é real do imaginário. Não, isso é fantástico. Eu acho Fantástico! muito bom. Então, se você acredita muito numa coisa, aquilo se torna verdade para você. É verdade. E em contrapartida, se você fica remoendo coisa ruim, você fica vivendo aquilo o dia inteiro, então aquilo não passa. Emoções tóxicas, né? Emoções, E só voltamos aonde nós começamos, as emoções. voltamos no nosso ponto de partida. E o que, que é o equilíbrio vibracional e como que a gente consegue esse equilíbrio vibracional? Tem uma pergunta aí do intestino que eu acho interessante também. Ela perguntou com quais emoções o intestino está relacionado, o intestino como segundo cérebro, né? Ah, essa pergunta é ótima. O intestino Aham, do cérebro, sim, mas ele tem muito a ver com a emoção, que é muito interessante, principalmente se a gente olhar também na tradição hinduísta a visão dos chakras, que é o chakra da base, ele tem a ver com a nossa estrutura, com a nossa capacidade de sobreviver no mundo, com a nossa uhum, capacidade enfim, de se sustentar, né? uhum, De ter um lugar na vida, no chão, né? Ou seja, eu estou com meus pés bem arraigados uhum, aqui, eu tenho um espaço nessa vida. Então, ter um intestino preso, do ponto de vista da energia dos chakras, ele tem a ver com o medo de ficar pobre, medo de não dar conta de viver, de pagar as contas, de não ter o que precisa para viver, medo ou receio, a sensação de não ter um lugar no mundo, não estar bem uhum, posicionado profissionalmente ou pessoalmente, ter uma frustração, né? Então, do ponto de vista da uhum, energia do chakra, é isso. E a uhum, metafísica do intestino, o que o uhum. intestino, no fundo, faz? Ele é aquele que decide o que você vai abrir mão, o que você vai jogar fora, E o e o que 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 você você vai pode. reter? Exatamente, o que você vai reter, o que vai fazer parte do nosso Uhum, corpo. uhum, Então, se eu não deixo ir, se eu não quero abrir mão de nada, se eu tenho uma certa avareza existencial, e uhum, eventualmente não é nem uma avareza financeira ou material, é uma avareza uhum, energética, psíquica, existencial. uhum, Eu não deixo ir. Eu quero reter uhum, por insegurança, por carência afetiva, uhum, controle. O intestino tem muito a ver com controle. Então, quem sofre do intestino, laissez-faire, laissez-passer. Tantas faz subir para cima quanto descer para baixo, como a gente diz em Minas. É muito uhum. interessante. Gente, por exemplo, eu tenho pacientes assim, que É, tinham essa muito visão problema. aí eu não conheço. Porque a gente conhece o intestino, né, do ponto de vista fisiológico, responsável, 80% da produção de serotonina é a nível intestinal, né? E Então, tem essa parte também. também aumenta a ansiedade, aumenta a depressão. Agora, faz todo sentido essa correlação que você está fazendo aí também, com relação ao vibracional, ao quântico, né? Sim, porque aí a gente não sabe o que veio primeiro, né, Andressa? Se foi o intestino, Oh, influenciou os pés, é uma troca. verdade. Mas isso que você Aham, fala é perfeito. 90% da serotonina é feita no intestino. Intestino constipado, uhum, serotonina de menos, depressão, zero. ansiedade, angústia. Exatamente. E o efeito colateral de muitos antidepressivos é constipação intestinal, né? Perfeito. Aí, ou seja, inclusive tem antidepressivo que tem lá, assim, efeito colateral do antidepressivo é depressão.
Ai, E ai, se ai. prende o intestino, não vai tratar a depressão, não Verdade. é? A É gente vai fazer que uma. Convidei um professor meu que ele é mestre em saúde intestinal. Eu só estou aguardando a data dele para a gente fazer uma live com ele, que vai ser maravilhosa também. Mas, e aí, partindo desse ponto de vista, como que a gente consegue o equilíbrio vibracional? Então, eu acho que tudo, primeiro, Andresa, ele parte de uma decisão, sabe? Uhum, Vai da gente querer melhorar, porque a doença tem um ganho secundário interessante também, sabe? Muitas aham, vezes, ser doentinho da família, ser o depressivo da família, ser o esquisitão da família, ele dá um ganho secundário, então é interessante abordar isso. A gente sempre tem o precisa. ganho secundário. É, e tem vários caminhos, eles não são excludentes, né? A gente pode fazer tudo uma vez. Primeiro é comer Aham, muito bem. Eu acho que esse equilíbrio vibracional incorporar ao nosso sistema biológicos, sistemas biológicos também saudáveis. Isso é uhum, fundamental. A água, importante, uhum, né? E aí a meditação é uma técnica fabulosa, qualquer tipo que seja, fantástico. mindfulness, meditação guiada, meditação em movimento, Uhum, meditação parado, sentar na calma dos budistas, que é a coisa mais simples uhum, do universo, tá? Então, a uhum, meditação é uma coisa muito importante. A yoga também. A yoga, ela tem os asanas, né? Que são exercícios uhum, ou posturas que ajudam na movimentação da energia uhum, vital pelos meridianos. Tá? uhum, Então, a yoga é muito legal. A acupuntura também ajuda bastante. A uhum, homeopatia, uhum, e os frequenciais quânticos, que eu considero que uhum. são uma evolução da homeopatia, com os quais eu trabalho bastante. A Diana, em BH, ela é Uhum, uma especialista em frequenciais quânticos também, uhum. e que são Explica pra produtos. gente O que, o que que é? que são os frequenciais. Essa eu ia falar agora, porque tem muita gente aqui que não conhece, né? Sim, são frequências. A homeopatia ela é bem conhecida, então eu vou fazer uma analogia só para facilitar o Tá. entendimento, embora ele não seja Aham, homeopatia, porque a homeopatia é diluído, dinamizado e tal. aham, Tal qual a homeopatia e os florais, ele contém na sua estrutura uma informação, né? uhum, Então, tudo nessa vida tem uma identidade frequencial, Andresa. Então, por uhum. exemplo, o ouro. O ouro tem uma identidade frequencial, a prata tem uma identidade frequencial. Até a tabela periódica, ela fala, ela nos Aí. revela um pouco isso, né? A Aham, partir de números lá que tem uma certa correlação. Então, vamos uhum, supor que o ouro tem um formato assim, ó, a estrutura molecular do ouro, tá? uhum, E aonde a química orgânica diz pra gente o quê? Que a energia da molécula está nas suas ligações, lembra? Covalente, monovalente, aquela coisa que a gente uhum. faz tempo, né? Achou que não ia servir para nada, né? Olha só. Oh, meu Deus, é verdade. Então, quando você coloca uma pepita de ouro dentro da água, H2O, a água ela tem uma Aham, propriedade chamada nemática, que é uma propriedade óptica, que faz com que aham, a água copie o cluster de água, ou seja, as moléculas de H2O, elas tomam aham, o formato daquilo que esteve ali. Por exemplo, a uhum, pepita de ouro. Por isso que eu brinco uhum. sempre que não é para a gente brigar com o garçom antes dele trazer nossa água, porque senão só a energia dele vai Nossa, é impregnar com a energia. verdade. Então vamos lá. Você jogou a pepita de ouro na água, submeteu a um campo eletromagnético, os clusters, ou seja, as estruturas de H2O, os grupos de H2O, eles vão se Uhum, configurar tridimensionalmente assim. Você tira a pepita de ouro de lá e o H2O está assim. uhum, Se você tomar essa água, a energia que vai te desprender é essa energia tridimensional assim, que uhum, equivale ao ouro, uhum, tá? Então a gente diz que a água ela carrega aquele padrão frequencial do que esteve ali e foi submetido a um campo eletromagnético. Por isso que é importante essa história de corrigir a água, porque às vezes você filtra a água, mas a energia do patógeno, a energia uhum, da pesado está ali ainda. Então, uhum, o frequencial, ele é uma. Aí você tem que colocar álcool, porque a água ela copia, mas ela não fixa.
Então, toda Uhum. medicação frequencial, todo produto frequencial é fixado com um álcool. O pessoal das farmácias sabe muito bem disso. Na Uhum. homeopatia, eles usam álcool de cereal, no floral, usa conhaque, Uhum. nos frequenciais quânticos é glicerol, glicol, né? Uhum. É um álcool de sabor doce. Uhum. Pode ser também na via de gel, também Uhum. é coisa. Então, quando você entra em contato com esse tipo de produto, é como se o seu corpo recebesse uma informação, como se fosse Uhum. um chip, né? Faz um Uhum. downloadzinho e te movimenta no sentido do seu corpo fazer algumas reações bioquímicas, né, e movimentos em direção à retomada da fisiologia. Então, Tá. são alternativas terapêuticas bem interessantes que podem ser Uhum. compostas com qualquer outras coisas, né, dentro da nutrição ou dentro Uhum. de um tratamento convencional ou fitoterápico ou Uhum. acupuntura. Então é isso. E são produtos naturais, o que é bem interessante. E grávida pode tomar? Pode, é uma alternativa bem interessante até, porque grávida não tem muita química que a grávida não pode tomar, porque é um Aham. período muito sensível, né? E Aham. a gente tem muito receio da história do químico poder ter uma ação teratogênica, ou seja, alterar o Aham. feto. E quando Sim. você tem um produto frequencial, a ação dele não é bioquímica, é Aham. biofísica. Ele age por Aham. ressonância. É como se eu te passasse uma informação, falasse alguma coisa aí no pé do ouvido. Se aquilo faz Aham. sentido para você, você reage. Se o corpo Aham. ressoa com aquela informação, ele reage. Se o corpo Aham. não ressoa com aquela informação, ele não reage. Então, assim, Uhum. se eu te chamo de, sei lá, Maria Gorete, e você não é Maria Gorete, você não vai me responder, porque Entendi. não te diz respeito. E Aham. por trabalhar por ressonância, é que são realmente formas terapêuticas bem suaves, né? Crianças, velhinhos. Aham. A homeopatia já é considerada uma especialidade médica reconhecida pelo Aham. conselho, tanto quanto a acupuntura, né? Então ela E acaba tem ficando meio que e os frequenciais, tem frequencial para tratar várias coisas, né? os frequenciais, eles têm características próprias. E aí Aham. pessoa que vai tratar, ela vai usar aquela tipo que é como se fosse matizes de cor. Imagina Aham. que a pessoa a ser tratada é uma tela em branco na sua frente. E aí Uhum. você vai dar pinceladas de uma cor, de outra cor, de outra cor, que é para você Uhum. ir compondo uma informação global para movimentar Uhum. aquele organismo para o caminho que você quer. Então, dentro Uhum. disso, existem várias possibilidades, sim. Existem Que várias legal. possibilidades. É muito É, interessante. E é funciona. assunto até para outra live, porque tem muitos frequenciais para para várias intervenções. É como se fosse uma como se fosse uma homeopatia muito mais evoluída, né? É verdade. Tem a Diana que está aí, ela podia até colocar o contatinho dela aí. A Diana, acho que Tá. muita gente que está te escutando seja de BH. A Sim, sim. Diana é uma pessoa que faz bastante curso, sabe? Ela oferece bastante forma das Aham. pessoas estudarem isso. E eu Sobre acho os que quem tiver interesse frequenciais. pode procurar a Diana. Ela chama Diana Amaral. É É. Fala um Eu oi aí, marquei Diana. ela, tá, ela tá marcada nos meus stories, pessoal. Então, se tiver dúvida, depois você pode voltar no stories e ver que eu marquei a doutora Marta e ela. Ó, para você que tá aqui, que não segue a doutora Marta, em cima tem o contato dela também. É só clicar lá para ver o perfil dela e começar a seguir. Tem alguém aí que falou assim que sou paciente da doutora Marta há muitos anos e que é uma bênção. Ah, com certeza, até eu queria depois de uma live maravilhosa dessa. Minha linda que está aqui. Meus pacientes, eu amo. Quem A será que... gente tem 6 minutos para encerrar e eu queria saber as suas dicas para quarentena. E a Tati está te perguntando se a água alcalina realmente faz a diferença. Faz. A água não precisa ser muito alcalina. Eu não gosto muito de águas muito bicarbonatadas, porque bicarbonato é Uhum, bicarbonato de sódio, né? A gente não pode uhum, esquecer isso. E o sódio pode levar
pressão de quem é hipertenso. Então, a minha sugestão é, Uhum. sim, uma água alcalina, mas procura ver uma forma de ter água alcalina que não seja bicarbonatada, tá? Uhum. É, tem alguns filtros que fazem isso, bem legais. A Diana Uhum. também trabalha com isso, com esses filtros de água alcalina, que eu acho muito legais. Uhum. E por causa do bicarbonato. Então, não é legal ficar jogando bicarbonato lá, por causa da bicarbonato de sódio. Mas a água alcalina é Uhum. importante. E é importante você não ter sentimentos acidificantes. O maior acidificante que tem é a raiva. Se você tiver muita raiva, você pode tomar um caminhão-pipa de água bicarbonatada, que não vai adiantar. Emoções tóxicas, Emoções gente. tóxicas. Tem vibracional para emoção tóxica? Tem sim, tem. Um dos que eu gosto bastante são os harmonizadores, que trabalham bastante Aham. os chakras. Mas tem Aham. bastante coisa. Eu acho que assim, não vai dar tempo da gente falar aqui, Não mas vai, se é uma você é a pena. fim de estudar isso, eu acho que vale a pena procurar Diana, Aprofundar. que eu acho que é legal, viu? Essa é uma área assim que eu tô fã, sabe? E quero aprender cada dia mais. Ah, eu sei, você é pós-graduado e tudo, legal. Eu acho que tudo que vai ajudar, né, e Aham. de uma maneira natural, porque tem um aforisma que é importante que a gente usa muito na medicina, que é primo non nocere, que é primeiro não faça mal. Aham. Se a gente puder Aham. estabelecer uma forma terapêutica que vai ajudar sem criar efeitos colaterais, por que não, né? Aham. É a nossa missão, é ser o mais saudável, o mais sutil possível, o mais respeitoso possível à Uhum. fisiologia humana dentro do nosso tratamento. É isso que eu busco dentro Uhum. do trabalho. Uhum. E aí, para a sua pergunta aí que você falou, né? Nós temos o quê? 4 minutinhos só? 4 minutinhos. Que são as dicas da quarentena. Aham. Você já deve Dicas ter. da quarentena. Dicas da Vamos quarentena. tirar uma. Gente, eu vou fazer um print com ela antes dela dar. Vou desativar o comentário só pra gente fazer um print. Dá um sorrisão aqui, doutora Marta, pra gente postar. Pronto. Se você tá aqui, vou soltar os comentários. É só pra gente printar. Se você tá aqui, se você gostou também da live, faz um print, posta no seu stories, me marca a doutora Marta, porque a gente quer levar informação, conhecimento, mas você fazendo isso, você divulga também o nosso trabalho, né? Alguém perguntou onde encontrar os frequenciais com a Diana. Diana, dá um oi aí, que aí a pessoa te localiza. Desculpa te cortar, doutora Marta, pode voltar. Não, imagina, quero mandar um beijo para a Sônia também, Cartacho, Essas pacientinhas estão aí. lindas. Que eu consegui enxergar aqui, que eu já não enxergo muito bem de pertinho, com essas letrinhas aí. Aham, Então, assim, ó, uma coisa que eu mesma, eu também sou hiperativa, sabe? Então, quando a aham, em casa, eu fiquei meio assim, assustada. Mas uhum. aí eu vi que é uma oportunidade única, porque o mundo inteiro está em casa. Então, tem gente que tem aflição porque fala assim: ah, eu estou em casa perdendo tempo e o outro está produzindo. Eu lembro quando eu estava Nossa, estudando para passar na medicina, tinha um professor que falava assim: enquanto você dorme, tem um japonês que estuda. Que é horror! verdade. Nossa, e como? Então, essa coisa da comparação e da competição, né? Uhum, Isso porque o mundo inteiro está parado. Então, você relaxa o coração que está todo mundo no mesmo barco. uhum, E voltar para. Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem é de reflexão, de uhum, arrumar, sabe essa coisa de ter gente que está arrumando muita casa por falta do que fazer? E isso é legal, uhum. porque quando a gente arruma a casa, a gente está arrumando a casa interna também. Também sempre pensei assim. Aproveita, faz uma lista do que você quer para a sua vida daqui para frente, do que você não quer mais, Uhum, do que você efetivamente gostaria de fazer, se perdoar por aquilo que não deu para fazer ainda, né? Não tem certo, não tem errado. Existem as possibilidades que a gente que fez e nós fizemos. Então, reflete, eu acho que a uhum, grande divisor de águas é isso. O que que eu quero levar daqui para frente? E o que que eu quero uhum. deixar para trás? E ir atrás de colocar isso na prática, efetivar isso, buscar ajuda Nossa, terapêutica, buscar ajuda profissional, buscar ajuda nos livros, uhum, nas lives, nos conteúdos bons que tem por aí, se alimentar de coisas boas e uhum. colocar na prática o que você decidir.
Não adianta ficar só Uhum. caraminholando, que você não vai para lugar nenhum, só com É pensamento. verdade. Ó, nós temos 20 segundos. O Instagram derruba a gente se a gente não sair daqui. Tá Mas eu bom. quero te agradecer por tamanha generosidade. Muito obrigada. Essa live foi maravilhosa. Tá todo mundo falando, ai, que live maravilhosa, que delícia. Foi mesmo. Muito obrigada e obrigada a cada um de vocês que esteve aqui com a gente. Até